E aí pessoal, tudo bom? Professor Alan Miranda aqui. Viemos resolver agora a última prova que teve do Banpará, a parte de matemática financeira ali, tá bom? Lembrando que já fizemos um vídeo sobre a parte de raciocínio lógico, tá? Tá aqui no canal. Eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo, caso você tenha interesse também, tá ok? Então bora lá. Então, ó, antes de começar, né, nossa primeira questão, não se esquece, obviamente, de se inscrever aí no canal, ficar por dentro, né, de todas as novidades quando a gente lançar aqui provas, resoluções de exercícios, materiais também, tá? E dê um like aí no nosso vídeo. Bora lá. Então, na nossa primeira questão, temos o seguinte aqui, né? E de acordo com a prova que você pegou, obviamente que tinham ordenações diferentes, tá bom? Um investidor emprestou certo valor por um ano à taxa de juros de 21% ao ano e o aplicou em moeda estrangeira pelo mesmo período com taxa de 10% ao ano mais a variação cambial do período. Esse investidor lucrará a partir de quando a variação cambial for superior a... Então, bora lá. Então, a gente tem essa questãozinha aqui. Ela não está tão bem elaborada, mas a ideia seria a seguinte, né? Você deve entender que ele pegou emprestado um determinado valor ali a uma taxa de 21%, tá bom? Então, eu vou pegar um dinheiro emprestado a 21%, eu vou fazer uma aplicação desse dinheiro a uma taxa de 10% mais a variação cambial, tá? Como é que você deve entender essa questão? É a mesma ideia quando você tem aquelas questões de taxa aparente, que você tem a taxa real e a taxa de inflação que já estão embutidas ali. É exatamente a mesma ideia que você tem. Então, você tem aquele valor inicial, que seria os 100%, né, que seria uma unidade. Então, bora botar aqui, ó. Então, você vai pegar o seu valor inicial, que seria 1%, mas você vai pagar mais 21%. Lembre-se que 21% em casas decimais é 0,21, porque seria 21 dividido para 100 para você. Então, esse é o valor que você vai pagar, tudo bem? Só que olha só, você vai pegar esse valor, tá bom? Que seria o seu 100%, que é esse 1, e você vai fazer uma aplicação de 10%, 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Tudo bem? Mas, lembra quando a gente fala de mais aqui, em financeira, a gente sempre está trabalhando com aqueles produtos, como se fossem aumentos sucessivos, né? Eu aumentei 20% em um determinado mês, mais 20, 30% no segundo mês, mais 30, 40% no terceiro mês. Aí lembra que você faz aquele produto lá que você tem, tá bom? Então, você aumentou aqui 10%, por exemplo, desse valor que você pegou emprestado, só que está embutido também aqui essa taxa cambial que eu não sei, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar uma igualdade, mas você pode, sem problema nenhum, também trabalhar com uma desigualdade, tá? Então, ó, nesse momento eles serão igual, a partir desse momento é que passa a ser mais vantajoso. Dá para entender a ideia? Então, você pegou um dinheiro ali, um empréstimo, e a 21%, então ficaria os 100% que você pegou mais os 21%, beleza. Se eu pegar esse dinheiro e aplicar a 10% mais a taxa cambial, a partir de que valor dessa taxa cambial passa a ser vantajoso? Então, eu vou fazer o seguinte, a partir de quando passa a igualar e, lógico, a partir daí que passa a ser vantajoso. Então, a armação aqui ela ficou tranquila, né? Acho que a parte mais difícil é você entender o exercício e aquilo que você tem que fazer, obviamente. Então, 1 mais 0,21, aqui vai ficar 1,21. Aí aqui 1 mais 0,1 vai ficar 1,1 e aqui vai ficar 1 mais i para você, tá bom? Aí aqui a gente vai fazer a seguinte continha, né? Então, esse valor aqui que está multiplicando, eu vou passá-lo para o outro lado dividindo, tá? Porque vai dar mais trabalho fazer a distributiva, mas está correto. Então, veja só, aqui vai ficar 1 mais i, não tem a necessidade do parênteses, mas eu vou deixar aqui. Aí vai ficar 1,21 dividido por 1,1, né?
Então, 1,21 dividido por 1,1 aqui para você, tá bom? Aí temos o seguinte aqui, ó, do lado esquerdo, 1 mais i. Aí, essa divisão aqui, 1,21, 1,1, vai dar o próprio 1,1. Olha só, pessoal, essas são continhas batidíssimas dentro de financeira. É tipo aqui, ó, 11 ao quadrado dá 121, 1,1 ao quadrado dá 1,21. Então, até aquelas principais de 1,1, 1,2 ao quadrado, ao cubo, a gente sempre até aconselha que você decore muitas vezes, porque aparece o tempo todo e evita que você fique fazendo esses cálculozinhos aí, tudo bem? Mas lógico, se você não lembra, você para e faz a continha bonitinha aí, tá bom? Aí esse valor positivo, ele passa para o outro lado negativo aqui para você, tá bom? Então, essa taxa vai ser igual a 1,1 menos uma unidade, que é a mesma coisa que 0,1, perfeito? Que seria 10%, né, pessoal? Basta você multiplicar por 100% aqui para você, tá? Então, nós temos que a nossa taxa seria de 10%. E a partir daí, passa a ser vantajoso. Então, nosso gabarito aqui seria a letra E para você. Tá bom? Beleza? Então, primeira questãozinha aqui, gabarito letra E. Bora lá para a nossa segunda questão aqui. No financiamento de R$60 mil para a aquisição de um carro, utilizou-se o sistema de amortização constante, o nosso SAC, com taxa de 2% ao mês para ser liquidado em 6 parcelas sem entrada. Os pagamentos ocorreram conforme a tabela abaixo, que se apresenta completa apenas até a terceira parcela. O valor total das parcelas pagas nesse financiamento foi de... Bom, pessoal, tem várias formas de você enxergar isso aí. Uma das formas que a gente pode ver é o seguinte, bora pegar aqui a parte dos juros, tá? Então, ó, você sabe que esse decrescimento ele é constante, funciona parecido com uma PA. Então, veja só, do primeiro, que é 1.200, para o segundo, decresceu R$200. De 1.000 para 800, decresceu R$200. Então, é só você ir descendo de 200 em 200. Então, ó, 800 menos 200, aqui vai dar, ó, 600. 600 menos 200, aqui vai dar 400. 400 menos 200, aqui vai dar 200. Pronto. Bora fazer o seguinte. Bora ver o total que ele está pagando só de juros. Então, a gente vai somar todo mundo aqui. Some do jeito que você quiser. Bora pegar aqui, ó, 1.200 mais 800 dá 2.000, mais 1.000 dá 3.000, mais 600, 3.600, mais 400, 4.000, mais 200, 4.200. Isso é o que você vai pagar de juros. Pensa comigo, você vai comprar um carro de R$60 mil. Você vai pagar 4.200 de juros. Qual é o total que você vai pagar? Os 6.000 mais os 4.200, ou seja, 64.200. Então, já saberia que o gabarito aqui seria a letra B de bola, tá bom? Professor, mas ele quer o valor de todas as parcelas somadas. Pois é, todas as parcelas somadas dá o valor inicial mais os juros que está rolando, concorda comigo? Então, pronto, seria o nosso gabarito. Você poderia também, bora abranger um pouquinho mais essa questão, você poderia fazer da forma tradicional também, né? Como é que você calcula os juros? É a taxa em cima do saldo devedor anterior, né? Então, por exemplo, os juros aqui da quarta parcela, eu pegaria o saldo devedor da terceira parcela, que seria aqui 30 mil. Então, seria, ó, 2% de 30 mil, tá? Então, 2% de 30 mil, ó, seria 600, que é o valor que a gente achou, tá? O saldo, os juros aqui da quinta parcela é a taxa em cima do saldo devedor anterior, que seria de 20 mil, ó. Então, aqui seria 2% de 20 mil.
corta, 2 vezes 2, 4 e 2 zeros. Aqui daria 400, pronto. E da sexta, 2% em cima do saldo devedor anterior, que é 10 mil. Então, 2% de 10 mil, tá? Então, você pode cortar aqui, opa, botei um zero a mais, só apagar aqui o zerinho, apagar esse aqui, pronto. Então, aqui vai ficar 200. Pronto, então aqui vai ficar 200. Fechou? E o que é o valor da parcela, pessoal? A parcela é a amortização mais os juros da parcela que você está pegando. Então, para você ter o valor dessa parcela, basta você somar o valor da amortização, que é constante, obviamente, pelo sistema, mais os juros. Ó, você vai somar esses dois aqui para obter o valor das parcelas que você tem, tá? Então, ó, 10 mil mais 600, 10.600. 10 mil mais 400, 10.400. 200 mais 10 mil, 10.200 aqui para você, tá bom? Aí você somaria todos esses valores aqui, tá? Que daria 64.200. Manteríamos o mesmo gabarito aqui. Dá para entender a ideia? Beleza? Ó, pessoal, dependendo dos cursos, quando eu tenho tempo também, eu sempre lanço no meu site cursos lá completos, tá? Então, qualquer coisa, eu vou tentar lançar para o Bampará agora também. Aí você dá uma olhadinha lá no meu site, o link está na descrição aí do vídeo, tá? Então, é teoria mais exercícios quando a gente lança os cursos completos também, tá ok? Bora lá para a nossa terceira questãozinha aqui. Na realização de um empréstimo de R$8.000 por 3 meses, havia duas possibilidades de sistema a considerar: juros simples, 5% ao mês, ou juros compostos a 4% ao mês. Então, taxas diferentes aí. Comparando os montantes obtidos nesses dois sistemas, é correto afirmar que os juros simples é aproximadamente... Pessoal, como os dois têm exatamente o mesmo capital, se você quisesse, você poderia comparar somente os juros, né? Porque montante é capital mais juros. Então, como os dois têm o mesmo capital, seria irrelevante ali. Mas bora lá. Então, bora começar com os juros simples, tá? Então, juros simples, juros, é igual a CIT aqui para você, tá bom? Bora separar os valorizinhos aqui. Então, nós temos que o capital seria de 8.000. Temos que a nossa taxa é de 5% ao mês e o nosso período aqui seria de 3 meses. Ok. Então, aqui nós temos que o nosso juros vai ser o capital, que é 8.000, a nossa taxa, que é de 5%, ou seja, 5 sobre 100, ou 0,05, e o nosso período seria de 3 meses. Cortando 2 zeros embaixo, com 2 em cima, bora esquecer esse zerinho aqui. 8 vezes 5 dá 40. 4 vezes 3 vai dar 12. Como é 40, tem um zero e mais o zerinho que a gente esqueceu ali. Então, nossos juros seria de R$1.200, né? E aí você tem que o montante é capital mais os juros. Então, o montante seria 8.000 mais 1.200, se assim você preferir. Então, seria 8 mais 1 dá 9. Então, aqui daria 9.200. Tá ok? Então, esse daí é o valor, tanto dos juros quanto do montante no simples, né? Bora colocar no composto aqui embaixo, ó. Composto, o montante, capital, 1 mais I elevado ao período, nosso tempo aqui, né? O capital, ele é o mesmo, 8.000. A taxa, ela mudou, a questão nos deu ali, 4% ao mês. E o tempo que a gente tem seria o mesmo, que seria um período de 3 meses. Então, bora lá. Então, o nosso montante é o nosso capital, que seria de 8.000. Olha só, como o nosso espaço é pequeno, bora pegar essa taxa e substituir logo aqui na formulazinha, tá? 4% ao mês, você sabe que é 0,04, tá? Então, aqui vai ser
1 mais 0,04 vai dar 1,04 elevado ao período, que seria 3 unidades aqui, né? Então, aqui vai dar 8.000, que multiplica 1,04 elevado ao cubo, que dá um valor aproximadamente ali de 1,1248. O que é 1,04 ao cubo? Pessoal, é 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, tá? Parar para fazer a continhazinha ali, né? Aqui a gente pode cortar 1, 2, 3 zeros e andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3, né? Então, a vírgula vai parar bem aqui. Então, o montante vai ser 8 vezes 1,248. Aí aqui a gente faz o produto normal, né? 8 vezes 8 dá 64, vem 6 para cá. 8 vezes 4, 32, com 6, 38, vai 3. 8 vezes 2, 16, com 3 que foram 19, sobe 1. 8 vezes 1, 8, com que foi 9. 8 vezes 1 dá 8. E aí temos uma vírgulazinha bem ali, tá bom? Então, aqui daria 8.998. Pessoal, como ele fala aproximado, até para facilitar sua compreensão, ó, 8.998 é aproximadamente quanto, se eu for colocar redondinho, 9.000, né? Só para ficar melhor para você visualizar, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, o montante no juros simples, 9.200. O montante no composto, 9.000. Então, repara que o montante no simples, eu poderia fazer essa comparação com juros, como eu falei para você. Quando você faz essa comparação, você percebe que o simples é 9.200 e o composto é 9.000. Então, o simples ele é maior do que o composto, aproximadamente ali R$200. Então, nosso gabarito aqui seria a letra D de dado, ok? Beleza? Vamos lá. Aqui temos uma questão de regra de 3 composta, né? Então, cara, como eu falo, tem muitas formas de você fazer uma regra de 3 composta. E eu sempre falo o seguinte, vou continuar falando. A melhor forma que existe é a que você já sabe. Normalmente, quando a gente aprende a fazer de um formato, qualquer outra forma, a gente não se sente tão confortável para fazer. Então, se você já sabe um formato, cara, continue fazendo, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar todas as grandezas. Eu gosto de fazer aquele método que a gente vai ver aquilo que está sendo produzido, aquilo que está sendo feito. Lembrando que basicamente eu estou resolvendo o exercício para você, não estou te ensinando a teoria. Então a gente tem a seguinte aqui, ó, 9 técnicos bancários com o mesmo potencial de trabalho deveriam arquivar 1.800 documentos em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então a gente tem ali técnicos, temos o arquivamento dos documentos, dias e temos horas por dia. E eu vejo aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo produzido, a ação do verbo. O que está sendo feito? O que esses bancários estão fazendo? Arquivando documentos. A grandeza que está sendo feita, produzida aqui, o insumo, a consequência, a gente coloca na última coluna para esse método, tá? Para a gente não ter que analisar grandezas aqui. Então, ó, já analisando aqui, né, e completando, aí depois você tem, depois do ponto parágrafo, somente 4 técnicos, você vai ter 4 técnicos, houve uma redução de 12.000, tá? Documentos com uma jornada diária ali de 4 horas, tá bom? Então a gente vai montar aqui, ó, só para facilitar e ficar mais bonitinho. Então repara que a gente colocou documentos na última coluna pelo fato de ser aquilo que está sendo produzido. E a gente faz 2 retas basicamente aqui, ó. A gente pega uma reta aqui em cima, naquilo que está sendo produzido a gente inverte a reta e pega o cara aqui embaixo. Da esquerda para a direita, a gente faz uma reta embaixo. Naquilo que está sendo produzido, você inverte e pega o cara que está aqui em cima. Pronto, tá? O legal desse jeito é que a gente não analisa nenhuma grandeza. Aí eu pego a linha que está o X. Pode estar em cima ou pode estar embaixo, não tem problema. O X está na linha verde. Então, a gente faz assim, ó. X é igual... Todo mundo que está na linha verde fica na parte de baixo. O 4 e o 18.000. Todo mundo sempre que estiver na linha do X fica na parte de baixo. Então, professor, se o X estivesse na linha amarela, todo mundo da amarela ficaria na parte de baixo? Exatamente. Então, aqui vai ficar 4
vezes 4 vezes 18 mil. E na parte de cima vai ficar o resto da galera. 9 vezes 6 vezes 8 vezes 12 mil. A conta é com você. Aqui a gente já pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros bem aqui de baixo, né? Opa, 3. Aqui está 1.200, 12 mil. Tá? Faltou só um zerinho bem aqui, tá bom? Então pronto, corta os 3 de baixo com os 3 de cima aqui para você. Fechou. Bora ir fazendo as continhas aqui que nós devemos fazer. Olha só, uma das contas que a gente pode fazer, por exemplo, se eu quiser, eu posso simplificar esse cara com esse cara bem aqui, ó. Posso simplificar esse cara com esse cara, se eu quiser, tá? A conta é com você. Cada um vai fazer a conta de um jeito aí. Por quanto a gente pode simplificar esses valores? Por 9, ó. Vou dividir por 9 aqui, por 9 aqui. 9 por 9 vai dar 1, vou até colocar 1 bem aqui. E 18 dividido para 9 aqui vai dar 2. Então, vou colocar o 2 bem aqui. Fechou? Beleza. Aqui, ó, se eu quiser, eu posso até dividir esse 8 com esse 4 aqui, ó. 8 dividido por 4, aqui vai dar 2, tá? Vou até botar na mesma posição aqui, 2. Pronto. Vou manter até o 6 aqui, ó, tá? E vou dividir aqui o 12 com o 4, tá? 12 com o 4 aqui vai dar 3. Então, aqui ficou só o 3 embaixo. Posso cortar, ó, esse 2 com esse 2 bem aqui, e aí vai ficar 3 vezes 6, que vai dar 18. Tem um monte de simplificações que você pode fazer aí, tá? Só o que eu não aconselho é que você multiplique todo mundo em cima e todo mundo embaixo para depois dividir. Só isso que eu não aconselho. De resto, faz várias simplificações aí para você, tá? Então, o gabarito aqui seria a letra C. Então, esse método é muito legal porque você não analisa a grandeza, cara. Não me interessa quem é direto ou inversamente proporcional, né? E dá certo sempre. Bora lá. Próxima questãozinha aqui. Temos aqui o seguinte. Gisele, Mônica e Roberta fazem parte de uma sociedade conforme o quadro abaixo. Então, aqui eu tenho Gisele, Mônica, Roberta. Beleza. Eu tenho um lucro de R$67 mil, que foi dividido entre as sócias de forma diretamente proporcional à participação no capital. Vou botar aqui já, ó. Participação no capital direta. Tá? E inversamente proporcional ao número de associados. Então, aqui eu vou botar inverso. Tá bom? Dessa forma, Roberta recebeu. Cara, aqui você tem uma divisão mista. Tem que ser direto e inverso ao mesmo tempo. Também tem muitas formas de se fazer, tá? Bora fazer da seguinte forma que eu gosto aqui, tá bom? Então, aqui, lembrando que não é uma aula sobre o conteúdo. Diretamente, eu gosto de multiplicar direto pelo número. Então, em vez de botar A, B e C, eu vou botar as iniciais, fica melhor ali, né? Bora colocar aqui. Então, olha aí, Gisele, Mônica, pronto, e Roberta. Legal. Então, é diretamente as participações, 25, 35 e 40. Então, aqui a gente vai botar, ó, 25, 35 e 40. Professor, mas ali está porcentagem, eu quero botar 0,25, 0,35 e 0,4. Pode, meu amigo, não tem problema nenhum. Porque como é proporcional, o que você faz com todos os outros. Eu sempre prefiro trabalhar com os números inteiros quando possível, tá? Então, eu vou colocar diretamente a 25, 35 e 40. Mas se você usar as casas decimais ou simplificar, não tem problema nenhum. E inversamente a esses valores. Então, vou colocar o inverso dos números. O 1 já nem influenciaria, mas vou colocar, né? O inverso do 1 é 1 sobre 1, pronto. O inverso do 2, aqui, ó, 1 sobre 2. E o inverso do 3, 1 sobre 3 unidades. Dá para entender? Ó, esses são inversos. Qual é a ideia aqui, pessoal? Eu vou transformar todo mundo em número inteiro, tá? Transformando todo mundo em número inteiro, repara que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Esse 1 não vai influenciar. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, fica legal olhando, por 6. Tá?
Professor, da onde veio esse 6? Por isso que eu falo que matemática básica é o mais importante sempre dentro de financeira. Às vezes a gente está dando uma aula só de casa decimal, o cara, não, eu quero já fazer o price, eu quero... Cara, e você fica se batendo com coisas básicas, que é o mais importante, tá? Quando você tem aquelas equações que tem uma fração, você multiplica pelo denominador daquela fração. Mas quando você tem frações com denominadores diferentes, você faz o MMC. Pois é, ó, aqui é 2 e aqui é 3. Então, em vez de multiplicar por 2 e depois por 3, a gente já multiplica direto pelo MMC de 2 e 3, que como são primos, 2 vezes 3 dá 6. Então pronto, aí fica legal. Então aqui eu vou fazer 6 vezes 25, ó, dá 150. Aqui eu vou dividir, ó, 6 por 2 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com o que foi 10. Pronto. Aqui, ó, 6 dividido para 3, aqui vai dar 2. 2 vezes 40 vai dar 80. E agora a gente coloca a constante de proporcionalidade. Pode ser um K, um X, eu coloco sempre um P. Que fica muito legal, cara, esse jeito de fazer, né? Eu faço sempre uma aula separada, uma aula só para direta, uma aula só para inverso e uma aula só para mista. Porque pode ser direta, pode ser inversa, pode ser direta, inversa. Tem muitas formas de você analisar isso. Então, por isso eu gosto de fazer uma aula separada só sobre isso, tá? E aqui a gente já está fazendo direto. Independente de como seja distribuído, você já tem o seguinte, que o total vai dar sempre 67 mil. Então, bora somar todos esses valores e igualar 67 mil. Pronto. Então, aqui, ó, 150 mais 105 vai dar 255. Mais 80, 335 aqui para você. P, que é igual ao total, que é 67 mil. Esse 335 multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, aqui vai dar o quê? Exatamente o dobro ali, né? 670, isso. Então, aqui vai dar 200, ó. Coloca 2 zerinhos, né? Pronto. Achou a constante de proporcionalidade, meu amigo? Aí fica fácil. É só você substituir em qualquer uma das relações ali, tá? Bora lá. Quem é que ele quer saber? Roberta. A Roberta é 80P. Então, ó, o P ele vale 200. Então, aqui no lugar do Pzinho, você vai parar e vai colocar 200 aqui, ó. Então, a sua conta vai ficar 2 vezes 8, vai dar 16. E coloca 3 zeros. 2 do 200 e 1 do 80. Então, pronto. Então, o gabarito aqui seria a letra A. Tá? Pessoal, essa questão é uma questão bem legal. Tá? Normalmente, o cara, você está mais familiarizado com o diretamente. Quando ele cobra inversamente, a galera já meio pipoca, né? Mista, então eu entendo a sua dificuldade 100%, tá? Mas temos métodos muito bacanas para fazer, como esse que eu acabei de fazer aqui no exercício. Tá legal? Beleza? Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se ficou até o final do vídeo, principalmente aqui, né? Não se esquece, né, de se inscrever, dar o like. Ó, como eu falei, temos um curso completo que normalmente a gente lança ali com teoria e exercícios lá no meu site, professoralamiranda.com.br. Vou tentar lançar esse curso aí completo para você do Bampará, tá bom? Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.